A ânsia de ter e o tédio de possuir. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas não é basicamente uma reflexão, mas é sobre o meu passado. Eu tava meio chateado nos últimos dias com a vida mesmo. Do nada, sabe? Mesmo eu tendo tudo igual eu tenho hoje, tá? Tudo que eu falo é saúde, fôlego de vida, não tenho problema de saúde, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, meus pais estão vivos, eu como bem, né? Tanto que eu estou até um pouquinho acima do peso e isso vai mudar também. Mas mesmo assim, sem algo assim melancólico assim comigo. E eu falei, que tal eu dar uma olhada nas coisas que eu já passei? É isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero que vocês acompanhem essa minha reflexão sobre o meu passado. Bom, tudo me ocorreu há uns dias atrás, eu pensando o porquê das coisas, o porquê estou passando, fases atuais, porquê eu perdi coisas, porquê eu ganhei outras, o porquê das coisas, o porquê, o porquê, o porquê. Eu decidi ver coisas do meu passado. Lá em meados de 2018 para 2019. Foi ali que... Não, 2018, 2019. Bom, foi uma época de, basicamente, transição da minha época de editor amador para profissional. Mesmo ainda eu trabalhando como editor, mas me profissionalizei ainda mais. Foi meu salto na área de edição. E também foi um salto no qual eu criei um canal do zero para superar uma dor do meu passado. Sim, eu tive uma dor no meu passado. Tive um relacionamento onde eu fui noivo e foi uma desgraça, uma palavra bem feia, mas para resumir. Isso me consumiu, isso me destruiu, e se fosse no eu de hoje, seria totalmente diferente a forma que eu iria lidar. Mas isso naquela época foi muito ruim. Então, eu criei um canal chamado Blood Obscure, tá? Era um canal focado em creepypasta, terror. E eu, do meu jeito, não queria mostrar meu rosto, sempre tive vergonha, mesmo sendo um editor bom. Já naquela época eu já tinha umas qualificações. E eu criei esse canal para falar, né, sobre um determinado tema, me reinventei, encontrei um nicho chamado SCP, que é SCP Foundation, onde fala sobre creepypastas de criaturas e seres que uma organização secreta vigia, né, cuida dessas criaturas e estuda elas, cataloga, e tem vários funcionários, agentes, enfim, é tipo um roleplay. E eu abracei essa comunidade, comecei a criar conteúdo, né, nesse meu canal sobre isso. Comecei com algumas creepypasta, sem ser da SCP, mas de outros, e depois vi que esse seria meu nicho ideal, então foquei somente nele. E de 0 inscritos, eu cheguei à marca final de 7.800. Lógico, depois que eu parei com o canal, que aconteceu isso, eu perdi os inscritos, mais um pouco dos inscritos. Mas eu conquistei tudo aquilo, consegui a monetização, consegui muitos fãs. Eu abri a live, fazia live com os inscritos, tinha mais de 100 viewers na live. Eu recebia donations, eu recebia apoio, eu recebia muita ajuda. E foi uma época um tanto difícil, eu não tinha tantos recursos como eu tenho hoje. E por que eu tô te falando isso? Porque eu tava triste, tava melancólico comigo mesmo, mesmo tendo a família, mesmo tendo vida, mesmo não tendo nenhum problema de saúde. E eu decidi rever meu passado. E eu fui vendo isso, eu não tinha câmera, eu mal tinha um celular, eu tinha vontade. Eu tinha um PC, que era o que eu comecei mais ou menos a editar naquela época, profissional. É um PC muito ruim, e mesmo assim eu gravava meus vídeos, editava com a minha própria voz, não tinha negócio de voz neural, essas paradinhas aí que tem hoje. E cresci meu canal, acho que foi, não sei se foi meu 10º vídeo, 15º, eu viralizei, o vídeo pegou mais de 100 mil visualizações, um vídeo totalmente cringe, e eu assisti ele e falei, caramba, como eu evoluí. E mesmo para aquela época, teve muitas views, muita gente gostou do canal, se inscreveu, consegui muita repercussão. Inclusive, youtubers do mesmo nicho começou, entre aspas, querer me perseguir, né? Porque eu tava passando eles, ultrapassando em questão de views, em questão do público. E eu comecei a olhar, né, os vídeos, um vídeo onde eu gravava com a minha
Comecei gravando com uma touca no rosto, no qual não tinha condições de comprar uma balaclava. Eu fiz um furo nos olhos da touca, de uma touca mesmo, de cabeça. Fiz um furo para parecer uma máscara, porque eu não tinha condição. E eu não tinha um PC, o PC travava até o Sony Vegas. E eu punha, gravava, editava essas creepypasta. E quando eu fui para SCP, eu começava a estudar, a ler, né? E gravava o áudio, a narração, fazia o vídeo com uma edição muito... Sabe, eu olhei a edição daquela época para agora, cara. E eu comecei a parar, né, naquele momento de reclamar da minha vida, sabe? Reclamar e comecei a pensar outras coisas, né? Mais a fundo dessa minha trajetória. Então, consegui isso, depois entrei numa grande equipe. E no vídeo de hoje eu me sinto mais à vontade para falar. Eu entrei para um dos maiores youtubers da América Latina, que foi um sonho meu desde quando eu tinha 12 anos. E eu só vim conseguir realizar isso com 18, que eu fiquei 5 anos com ele. 18, deixa eu ver. Não, eu tinha já 20 anos mais ou menos. Por aí, tá? Eu não estou muito recordado. O momento certo, se foi 2020 ou... foi início de final de 2019 para 2020, no início de 2020. Eu entrei para esse grande youtuber, influenciador da América Latina, que é o Peter Jordan, responsável por vários projetos, canais multimilionários, canais renomados no Brasil, no mundo inteiro. Ele tem mais de 52 canais Dark também, projetos no mundo inteiro. O cara é um gênio. E eu, sem nada, absolutamente, eu tô te falando sério, sem nada, eu entrei para essa equipe. Fiz um vídeo teste, né? Na época eu tive que tomar algumas decisões, mesmo com um PC ruim, de migração de software. Em uma semana eu migrei pro Adobe Premiere pirata e comecei a distribuir meu portfólio. E uma dessas pessoas que eu distribuí portfólio no e-mail foi o Peter. E entrei na equipe, o Marcel, né, que é o gerente de produção dele, me chamou, mandou um vídeo teste. Eu fiz o vídeo teste, na verdade, conversei com ele, ele mandou o vídeo teste, comecei a editar esse vídeo teste e simplesmente onde eu moro era um bairro novo. Não tinha... Tava começando a colocar asfalto. Tinha energia, né, elétrica, eles tinham colocado, água também. E simplesmente eles resolveram mudar todos os postes da minha rua de lado. Então eles derrubaram 4 postes no mesmo dia. Naquele momento acabou a energia, eu fiquei desesperado. Eu falei, eu vou perder a oportunidade da minha vida. Então eu simplesmente consegui um 3G, um celular de outra pessoa, mandei mensagem pro Marcelo, falei com ele. Ele deixou eu entregar num dia posterior, né, depois de 48 horas, e bem riscado nessas 48 horas, em pouco tempo voltou a energia. Eles realocaram os postes aqui, né, tirando todo o perrengue, eu tô tentando encurtar a história. E eu fiz o teste, em menos tempo. Eu achei o teste que tinha ficado horrível, inclusive eu olho o teste hoje e falo, nossa, que diferença que fez, né, todo esse tempo que eu evoluí. Eu realmente evoluí, eu comecei a refletir mais ainda. Então nessa época eu mandei o vídeo teste para ele, passei, entrei na equipe e fiquei daquela época 2020 até 2025, tá? Foi bem no final de 2019 para 2020. Por isso que eu fiquei 5 anos lá, porque exatamente dia 26 de dezembro de 24 eu peguei e saí de lá. Foi de 19, bem 19, porque quando foi para 26 de dezembro deu 5 anos que eu fiquei lá. Eu fiquei 5 anos com o Peter, foi maravilhoso, foi muito bom. Nesse vídeo eu não quero falar o lado negativo, mas eu passei muita coisa. Só pro Peter e pro canal do Inerd a gente tem mais de 1.200 vídeos, fora os outros projetos. A Cyberclass eu fui um dos primeiros editores, editar lá, montar toda a estrutura das videoaulas. E eu acredite ou não também, aqueles vídeos, os 8 últimos vídeos do canal, eu que editei também, e vários outros projetos do Peter. Cara, ele é um cara incrível, eu aprendi muito com ele nesses anos. E, cara, então, no decorrer também dessa minha jornada, eu fui melhorando a edição, fui comprando
outros setups, né? Eu consegui sair do meu primeiro PC, aquele PC, algum vídeo aqui que eu falei que eu tinha um PC de terra, que ele tinha terra na fonte, eu consegui evoluir para um basiquinho já, né, melhorzinho, e fui evoluindo. E por mais que eu trabalhava já para o Peter, eu não tinha um salário bom, mas eu estava persistindo. Comecei a enviar meu portfólio, que já estava bem melhorado do que antes, para outros clientes, consegui fechar com eles, e conciliado com o trabalho de edição no Enerd, outros projetos do Peter e mais outros clientes, eu complementei minha renda, né? Comprei minhas paradas para casa e fui melhorando meu setup. E, cara, olhando o PC que eu tinha pro que eu tenho agora, é monstruoso. Simplesmente eu tenho um PC de quase 20 mil reais aqui, mano. E simplesmente eu tenho PC e não tenho nem vontade de, tipo assim, numa hora livre, abrir um jogo. Naquela época eu queria. É o tal da ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu simplesmente não tenho vontade, sabe? Por isso que foi bom eu ter registrado toda essa minha trajetória, que eu tenho tudo de vídeo, sabe? Principalmente todo o meu portfólio, eu sei quantos vídeos editei mais de 10 mil vídeos no meu portfólio. Pro Peter eu editei 2.000 e poucos vídeos, né? Porque foi muito tempo, muita jornada. Em um outro vídeo eu falo sobre como foi minha experiência e o porquê eu saí de lá. Dia 26/12 de 2024 foi o dia que eu saí de lá. Sim, depois do Natal. Foi uma decisão que eu tive que tomar. Eu saí de lá, eu não tenho nada contra ele, aprendi muito com ele. Ele é um cara que me ensinou muitas coisas. Eu acompanhei de perto a evolução dele, dos projetos dele. E é um cara que me inspirou muito desde pequeno, quando eu tinha 12 anos. E voltando lá para trás, quando eu tinha 12 anos, eu falava para meus amigos da escola que eu queria editar ou pro Peter ou pro Rato Borrachudo. E aí a galera, tipo, me aloprava, mano, falava um monte de coisa, falava que eu não ia conseguir, me humilhava, porque quando eu ia pra escola, sempre fui bem simples, não tinha muita condição. Eu ia com tênis, que aqui não era asfaltado, como eu falei. Então eu ia com terra embaixo do tênis. E na onde eu ficava assim no meu quadrado da sala, ficava cheio de tipo a terra, sabe quando a terra fica seca, aquele farelinho? E os caras falavam, o Barroso aí. Era triste, mano. Mas foi tudo pra minha evolução. Eles falavam que eu nunca ia conseguir, que a minha edição era ruim. Realmente, tudo bem. Só que comparado a eles, eu não tinha nem computador. Foi duro. Mas eu comecei a analisar tudo isso essa semana e falar, caramba, como eu vivi. Como eu tive muitas oportunidades. Tive um carro também. Meu primeiro carro que eu conquistei com edição de vídeo, um Gol quadrado branco, ano 92. Infelizmente, me aconteceu uma fatalidade, eu sofri um acidente e ele deu perca total. Mas eu comprei o carro, tipo, foi meu primeiro carro, com o primeiro dinheiro que eu consegui, assim. E aconteceu isso, só que antes de acontecer eu tinha reformado o carro todinho, motor, tudo. E, enfim, só que para alguns que não sabem, antes de eu ser profissional de edição, conciliado, né, entre o amadorismo e o profissional, né, eu trabalhei 1 ano CLT e foi a pior experiência que eu tive, uma das piores mesmo, sabe? Porque eu sempre fui muito dedicado e, tipo, aparentava já que eu era muito diferente dos demais ali, os concorrentes que eu tinha na entrevista. Então eu entrei, só que era para reposição na loja. Era uma loja famosa aqui de São Paulo e os caras do RH olhou para mim e falou: "Não, você não pode ficar nessa parte. Você tem potencial de muito mais. Seu intelectual é muito diferente. Não dá para ficar, não encaixa você nesse cargo." Aí me ofereceram uma vaga na auditoria, né, auditoria e processos da empresa. É um cargo que eu nunca tinha nem visto na minha vida, eu não sabia nada. E aí eu aceitei, só que eles falaram, cara, você tem 1 semana para aprender, porque tem muitas ocorrências e se você não se adaptar, você não se encaixa para a loja, então a gente não vai ficar com você. Então, em exatamente 3 dias eu aprendi tudo da auditoria e processo. E levei o relatório para eles, com o que eu sabia, coloquei em prática, eles ficaram surpresos e dali eu fiz 1 ano. Só que no final desse 1 ano eu já estava muito mal, sabe, eu fiquei muito mal de saúde e eles simplesmente não quiseram ver que eu estava com problema de saúde, eu estava até afastado inclusive. Eles
me mandaram embora e falaram que o meu chefe na época falou que meu desempenho caiu, né, não sei o que, tal. Só que eu estava mal de saúde e o CLT me perdoou. Só que, né, diferente da vida de editor, eu tive um respaldo de auxílio, né, auxílio-desemprego, tudo, FGTS, essas paradas todas. Vou pegar uma água aqui, né. E eu tive tudo isso. Enfim, saí e aí me coloquei à prova para edição. Foi aí que começou o que eu tinha citado para vocês. A minha evolução da edição, entrada no time do Peter, tudo. Enfim, vou fazer um vídeo mais específico sobre o Peter, tá? Porque dá muito mais do que meia hora. Sim, 5 anos não são 5 dias nem 5 meses. E eu passei muita coisa boa, mas muito ruim. E que implicou em como eu estou hoje. Eu acho importante eu falar isso com vocês. Nenhum outro editor da equipe postou nenhum vídeo, até os que saíram, sobre como que é, o que não é. Então esse é um vídeo em primeira mão para quem tá vendo aí. Pois é, eu vivi em um dos maiores cenários possíveis, editando na pressão, sabe, para um dos maiores, né? Eu digo da cultura pop, ele é um dos maiores. Isso as pessoas têm que respeitar ele. E bom, para voltar ao assunto do vídeo, eu tive que dar esse contexto por cima, porque eu tenho que fazer outros vídeos para falar sobre. E aí eu olhando assim, cara, eu queria ter ânimo, vontade mesmo, quando eu tinha no passado. Quando eu não tinha um recurso suficiente, por exemplo, um PC ideal para jogar. O meu PC que eu tô aqui, cara, eu rodo qualquer coisa, faço stream e edito ao mesmo tempo. De tão bom que ele é. Um Ryzen 9, né, aquele 3D Cache, sabe? Quem é os entendidos aí no computer sabe o que eu tô falando. E DDR5, tudo, mano, uma RTX, mas eu tenho tudo isso e não tenho a vontade. Isso é duro. E ainda mais agora nessa fase que eu sou pai, tenho uma esposa, um monte de parada para resolver, diferente de antigamente. Só que uma coisa que eu errei nisso do tédio, da ânsia de ter e o tédio de possuir, é que eu deixei o meu eu criança embora. Por que a gente não deve deixar? Porque, cara, independente de qualquer coisa, todo mundo tem que ter um dia de descanso, um lazer, algo bom da vida, sabe, para fazer. Não pode deixar de fazer as coisas para si. E eu, durante todo esse tempo, como, né, completou agora 8 anos como editor de vídeo, eu me coloquei, sabe, minha vida toda nisso. Sabe, minha alma mesmo. Eu não tirei um dia de folga, não tirei férias. Tá tudo bem, mas eu deixei tudo isso, sabe? E é complicado, mas a reflexão que eu falo para vocês, cara, é sempre registrar suas conquistas, porque isso vai te ajudar no seu presente, vai te ajudar a evoluir como pessoa, vai te ajudar a se orientar, sabe? E principalmente a parar de reclamar, porque às vezes o seu eu do passado não tem o que o seu eu do presente tem. O seu eu do passado não tem o que o eu do presente tem. O seu eu do presente tem tudo e você simplesmente diz que não tem nada, né? Então, reflita nisso, reflita mesmo. E principalmente, cara, aquela velha frase, a pressa é inimiga da perfeição, cara, eu devia ter conhecido ela mais a fundo antes, porque eu sempre fui um cara muito pressa. Cara, não tem pra que ter pressa. A nossa vida, para quem é espiritual, já entende que é eterna. Nossa alma daqui é eterna. Só que a nossa vida é passageira. Só que mesmo sendo passageira, eu não preciso estar correndo, cara. Eu não preciso estar correndo. Eu posso ir no meu tempo. Cara, tempo a tempo, dia após dia. Não é tipo, cara, eu tenho que correr hoje, eu tenho que... Aquele fluxo que a internet está hoje, tudo tem que ficar rico. Se você não tiver bens materiais, você é um inútil, um bosta. Não é assim. Não é assim que funciona. Hoje, as pessoas que eu mais peço conselho e troco uma ideia são aquelas pessoas bem velhas, mano. Bem velhas mesmo. Chego, falo, o que você falaria para uma pessoa que tem 25 anos hoje? E troco uma ideia sincera, porque é isso, cara. A vida ela é muito mais do que essa correria da internet. Então, cara,
registre as coisas que você tem, sabe? Aproveita, sabe? Não é comida, mas degusta as coisas, mano. Por exemplo, pô, hoje eu tenho um PC top, mano. Era pra eu todo dia que ligar um pouco ele, jogar, porque isso era o meu sonho antigamente. Inclusive até meu sonho quando eu estava mais presente na área de edição profissional. Hoje em dia eu estou pausado, né? Hoje em dia não, né? Alguns meses, né? Estou uns 2 meses e pouco pausado profissionalmente. Edito os meus projetos internos, não é esses vídeos aqui do canal, não tem nada a ver, vocês nem sabem desse projeto, mas cara, é simplesmente doideira, tudo. É bom que sempre quando eu tô refletindo essas coisas e gravando vídeo, também é uma mensagem para mim, pro meu eu do futuro. E eu gostaria que você deixasse seu comentário, alguma reflexão também que você tem para complementar comigo nesse vídeo. Vou fazer questão de responder todos vocês. E se você também caiu de paraquedas de novo aqui, cara, se inscreve aí para me ajudar, cara. Eu tô nesse rumo, né, de crescer esse canal, mas eu quero crescer com pessoas que tem a ver comigo, tem uma, sabe, para me trocar uma ideia real, construir uma comunidade de pessoas que querem evoluir na vida, de pessoas, sabe, que pensam mais ou menos como eu. E esse é um projeto muito sincero meu, muito pessoal, que eu trago um pouco do meu particular, do meu pessoal, do meu dia a dia, de reflexões que eu penso, com pessoas que eu nem conheço, mas com o único propósito de ter uma comunidade, de tipo assim, de ter pessoas, sabe, para trocar uma ideia real. Porque a maioria das pessoas que eu conheci na vida real, cara, eu não, tipo, não tive uma real amizade. Meus melhores amigos são web amigos, como é que pode? E principalmente foi por conta do meu antigo canal. Por exemplo, o Elias, né, o Cris, o GK, foram pessoas que veio do meu antigo canal, que se tornaram realmente meus amigos, pessoas que gostaram de mim a ponto de querer ser meu amigo. Então é isso que eu quero com esse canal, eu quero criar uma proximidade, porque na vida não é sobre dinheiro, a vida é sobre pessoas. É isso que vale no final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo amanhã. Fiquem bem.